Henker que vive duas vezes. Capítulo 186. Floresta dos Demônios, 1. A sombra de Alforone não estava aqui? Não era completamente inimaginável, visto que a sombra do rei marcial tinha vontade própria. Mas Alforone era diferente. Isso significava que uma seção do sistema era completamente diferente agora. Considerando como os deuses e demônios não conseguiram sair do 98º andar por causa do sistema, isso era algo que definitivamente não deveria ter acontecido. Mas Yon-Wu realmente não conseguiu encontrar a sombra de Alforone. Havia um portal azul que levava ao próximo andar, onde Alforone deveria estar. Como devo encarar isso? Yon-Wu pensou por um momento e balançou a cabeça. Não era algo com que ele deveria se preocupar de qualquer maneira. Se Alforone não estivesse aqui, esta posição seria dele. Você alcançou um ótimo recorde. Você gostaria de colocar seu nome no Hall da Fama? Você rejeitou gravar seu nome. Mesmo que seu nome seja revelado, suas conquistas serão registradas para que você possa conferir a qualquer momento. Classificação do 21º andar. Empatado em primeiro lugar, não revelado e Bivasbate. Terceiro lugar, Nayu. Quarto lugar, Hugo. Quinto lugar, Cha Jeong-Wu. Embora ele não tenha conseguido ver a sombra de Alforone para se tornar o único primeiro colocado, este foi um resultado muito bom. Ele estava curioso para saber que tipo de rosto o rei marcial teria quando ouvisse os resultados. Yon-Wu clicou no N das mensagens que apareciam como sempre fazia. Era melhor acumular recompensas e recebê-las mais tarde. Justo quando ele estava prestes a ativar o portal, seu anel de comunicação tocou de repente. Eram notícias da patrulha noturna, da parte externa da torre. Eu me pergunto o que poderia ser? O H1? Acho que você terá que se apressar. Por quê? Eles dizem que não conseguem ver Bran no 23º andar há algum tempo. Os olhos de Yon-Wu ficaram maiores e ele rapidamente ativou o portal. Ele estava muito relaxado porque pensou que Bran ficaria ali por um tempo. O portal se abriu e Yon-Wu foi engolido pela luz. A notícia de que o primeiro lugar do Hall da Fama do 21º andar mudou se espalhou rapidamente pelo resto da torre. Os jogadores que não prestavam atenção nos andares inferiores começaram a prestar atenção agora. Era um disco que não mudava há algum tempo. Mesmo o rei marcial não foi capaz de mudar isso. Embora o novo recorde fosse apenas um empate em primeiro lugar, ainda era incrível que ele tivesse a mesma pontuação de Alforone. Por causa disso, o nome, o acumulador, começou a se tornar famoso entre os altos escalões e os grandes clãs. E entre eles, alguns começaram a ter dúvidas. Por que o acumulador não revela seu nome? Do tutorial até aqui, o acumulador nunca revelou seu nome. Não foi revelado, mas não havia ninguém que não o conhecesse. A maioria das pessoas não prestou muita atenção a isso porque inúmeros eventos ocorreram na torre, mas algumas pessoas começaram a ter dúvidas. E daí? Enova estava prestes a perguntar à pessoa que entrou, mas fez uma pausa ao ver a mensagem diante de seus olhos. Houve um novo recorde estabelecido no Hall da Fama do 21º andar. Gostaria de verificar? O 21º andar foi o andar que Yon-Wu foi esta manhã. Depois que Enova mandou Yon-Wu embora, ele configurou suas notificações para poder saber se houve uma mudança na classificação. No entanto, ele não achava que teria que se preocupar com isso até pelo menos alguns dias, ou mesmo alguns anos. Então ele ficou confuso ao ver o alarme disparar de repente. Pensando que algo estava errado, ele rapidamente abriu a janela. Ele já havia esquecido o estranho que entrou. E no ranking, havia um nome desconhecido em primeiro lugar. Empatado em primeiro lugar? Foi possível ficar empatado no ranking do sistema? Não. Fora isso, havia alguém que tivesse o mesmo histórico do Alforone? Portanto, embora Enova tenha ficado surpreso, ele sorriu calorosamente. Ele achou que valia a pena fazer aqueles artefatos para ele. Pelo menos Yon-Wu não sujou seu nome. Ele ainda tem um cérebro. Enova sorriu e pousou o martelo de volta. Ele colocou o cachimbo na boca. Ao absorver a fumaça, ele pensou consigo mesmo. Se ele também fosse jogador, teria ido direto para o 21º andar. Havia um rosto que ele queria ver, embora fosse apenas uma sombra. Ele ocasionalmente pensava em como teria sido bom ir vê-lo. Como Yon-Wu foi para o 21º andar com sua arma, Enova sentiu que era a mesma coisa que ir até lá. Ele queria pensar nisso. O rosto que Yon-Wu provavelmente teria visto. Que tipo de rosto ele teria? Ele estaria rindo, ou ficou inexpressivo, como as outras sombras? Que tipo de cara aquele cara teria quando estava concluindo o 21º andar? Ele provavelmente estava sorrindo como um idiota. E o que ele estaria vestindo? Ele usou o Dragon Slayer que ele fez ou foi aquele raio? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais memórias antigas começavam a surgir. Eram coisas nas quais ele não queria pensar. Agora, ele pensou que poderia começar a abrir essas memórias uma por uma. Não havia um cliente aqui, e ouvi que alguém da tribo de um chifre estava chegando. Enova ficou pensativo por um momento e então virou a cabeça para olhar para a porta. Havia apenas uma porta vazia. Ninguém estava lá. Zhang Wei se sentiu estranho ao ver o sorriso de Enova. Quando ele investigou, ouviu que a habilidade de Enova enferrujou depois que Artia foi arruinada. No entanto,
Zhang Wei poderia garantir que não era esse o caso. A razão pela qual esses rumores se espalharam foi provavelmente porque ele não estava mais motivado. Mas Enova parecia ter encontrado o fogo novamente, mesmo que seu discípulo estivesse morto. Embora tivessem cortado os laços, ele ainda era seu discípulo. Algo definitivamente está acontecendo. Então Zhang Wei estava planejando bagunçar Enova. Ele até o sequestraria e torturaria, se necessário. Mas logo antes que ele pudesse, a porta se abriu de repente. O cara na porta tinha uma buzina. Ele provavelmente era da tribo de um chifre. E ele tinha engenhocas estranhas em ambas as mãos. Ele não tinha nenhum motivo para lutar contra Enova na frente da tribo de um chifre. Ele poderia pegar Enova outra hora. Mas o membro da tribo de um chifre parecia ter suspeitado de algo. Ele começou a seguir secretamente Zhang Wei. Zhang Wei percebeu isso e deu algumas voltas em um beco da seção externa. Não sei por que a tribo de um chifre está me seguindo. Zhang Wei olhou para o beco escuro e falou propositalmente em voz alta. E alguém veio silenciosamente. Ele tinha um rosto agradável, mas podia parecer ameaçador quando tentava. Foi Yano, alguém que serviu como potencial sucessor do psíquico e também trabalhou para os irmãos Fante. Yano veio até aqui porque a tribo Yenova tinha um acordo. Não é tanto quanto a senhorita Edora, mas ainda tenho algum poder. Você parece perigoso. Quem é você? Yano disse algo que Zhang Wei não conseguiu entender e cerrou levemente o punho. Ele nem se incomodou em esconder sua intenção. Ele sempre sorria na frente de Yong-Wu e dos irmãos. Mas na verdade era muito famoso entre os guerreiros. E Yano teve uma impressão perigosa de Zhang Wei na ferraria. Ficou claro que ele estava tentando prejudicar Enova. Yano precisava perguntar o que ele estava tentando fazer. Zhang Wei estalou levemente a língua. Nem mesmo a rainha do verão queria se envolver com a tribo de um chifre, então ele também não queria se envolver com eles. Mesmo que ele só quisesse conversar, já que o cara estava exalando uma intenção tão assassina, não havia nada que ele pudesse fazer. E ele não era tão talentoso em falar em primeiro lugar. Havia uma opção muito mais fácil, então por que ele se preocuparia em falar? Mais do que tudo, a razão pela qual Zhang Wei evitou a tribo foi porque eles eram irritantes, não porque ele estava com medo. Havia uma chance de que a tribo de um chifre pudesse se vingar dele. Mas já fazia um tempo que ele havia parado de se importar. Zhang Wei pegou silenciosamente a flecha que estava em suas costas. Se havia uma fresta de esperança, era que ele tinha outra pessoa para perguntar coisas. Yano não tinha nada a ver com Artia. Mas nenhum mal poderia advir da verificação. Zhang Wei avançou em direção a Yano. Seu arco 4 direções estava pronto para a ação. Hehe, isso é uma merda. Sangue jorrou de sua boca. Yano queria se levantar de alguma forma, mas continuou caindo por causa da flecha em seu peito. Zhang Wei olhou friamente para Yano. Não foi uma partida equilibrada desde o início. Um ranker alto versus um semi-ranker. Era óbvio qual seria o resultado de uma briga entre os dois. Mas Zhang Wei ficou chocado ao lidar com Yano. Como esperado da tribo de um chifre, não foi fácil. De agora em diante, quero que você responda o que eu digo. Zhang Wei falou enquanto empurrava a flecha no ombro de Yano. Foi doloroso, mas Yano sorriu. Como se isso nunca acontecesse do jeito dele. Por que eu deveria? Eu vou te salvar se você me responder. Hehe, você acha que vou cair nessa? Eu não acho. Foi divertido assistir. Zhang Wei estalou levemente a língua. O cara não conseguiu nem revidar, mas seu olhar ainda era penetrante. Ele conhecia bem esses olhares. Pessoas com esses olhares nunca responderiam, mesmo com tortura. Ah bem, não é realmente um jeito que eu gosto, mas... Hehe, o que, você está desistindo? Como se... Zhang Wei sorriu e colocou o dedo indicador na boca enquanto usava a mão esquerda para empurrar Yano para baixo. Menor que invocar, célula de criaturas demoníacas maior que... A fumaça roxa começou a subir. E o que apareceu foi uma cobra azul com 9 cabeças. A cobra demoníaca foi um dos muitos monstros que ele capturou quando era um herói. Comer. A cobra demoníaca deslizou para Yano. Yano não tirou os olhos da cobra. A cobra entrou na boca de Yano e começou a comer seu cérebro. Então, imagens começaram a surgir na cabeça de Zhang Wei. A cobra tinha a capacidade de absorver algumas das memórias do que comia. Este era um método que Zhang Wei usava com frequência. Não houve nenhum som, mas ainda havia muitas coisas que ele descobriu. Por que a tribo de um chifre de repente não participou e por que os filhos do rei marcial passaram para o dragão vermelho? No centro de tudo estava o acumulador, Caim. Ele continuou saindo com o acumulador, Caim. Mesmo depois de Zhang Wei ler tudo, ele teve que pensar um pouco. Então ele não foi apenas observado. Mas havia uma razão, certo? Ele não planejou ficar do lado de Xiong Vado desde o começo. Mas, ele também não estava do lado do dragão vermelho. HM. Zhang Wei sentiu uma vibração estranha vindo de Caim. Ele agiu como se não se importasse em participar do Red Dragon. Ele participou como mercenário da tribo de um chifre, mas parecia priorizar a participação na guerra acima de todo o resto. Foi divertido. Havia muitas coisas que não faziam sentido, mas ainda assim valia a pena se interessar. Tudo girava em torno dele. No início,
Ele o ignorou porque pensou que não havia realmente nada nele. Mas parecia que ele tinha muitos segredos. Caim. Zhang Wei murmurou o nome desconhecido várias vezes. Caim. Ele não gostou do nome por algum motivo. Mas ele também se divertiu. A razão pela qual Caim quis participar da guerra estava em sua mente. Então, a cobra saiu do cadáver. O cadáver de Yano foi completamente sugado. Depois que Zhang Wei estendeu o braço e a cobra o envolveu como uma pulseira, ele começou a se mover em direção à torre. Pelo que ouviu, havia algo sobre Caim indo em direção ao 23º andar. Espero que algo divertido aconteça. Zhang Wei ergueu um canto da boca. Ele se sentiu expectante pela primeira vez desde que entrou na torre.